E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo Avulso. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos períodos mais intrigantes e misteriosos da história, a Idade Média. Preparem-se para desvendar os segredos de castelos imponentes, cavaleiros destemidos, batalhas épicas e, claro, a temida peste bubônica. Será que tudo o que aprendemos sobre a Idade Média é verdade? Apertem os cintos, porque vamos embarcar em uma viagem no tempo cheia de surpresas. Nossa primeira parada é no século XIV, quando a peste negra assolava a Europa. A peste negra, também conhecida como a Morte Negra, foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, dizimando cerca de 1/3 da população europeia. Imaginem a cena, cidades inteiras devastadas, medo e desespero por todos os lados. As ruas, que antes eram cheias de vida, agora estavam vazias e silenciosas, com apenas o som do vento e o ocasional gemido de um doente. Para evitar a doença, as pessoas se agarravam a qualquer solução, mesmo as mais absurdas. Desde sangrias até o uso de amuletos, qualquer coisa que prometesse uma chance de sobrevivência era tentada. Médicos da época acreditavam que a água quente abria os poros, deixando o corpo vulnerável à doença. Eles pensavam que os vapores da água quente poderiam permitir que a peste entrasse no corpo através dos poros abertos. Resultado? Tomar banho virou um grande tabu. A prática de banhar-se regularmente foi abandonada e a sujeira começou a acumular-se nos corpos das pessoas. Acredita que existem relatos de pessoas que passavam anos sem nem chegar perto de um balde de água? Sim, anos. A sujeira e o odor tornaram-se parte do cotidiano. Para disfarçar o odor, perfumes, incensos e ervas aromáticas reinavam absolutos. As pessoas usavam esses artifícios para mascarar o cheiro desagradável que emanava de seus corpos. E não pensem que a nobreza escapava dessa. Mesmo os mais ricos e poderosos não estavam imunes a essas práticas. Eles também evitavam banhos como o diabo foge da cruz. A crença de que a água quente poderia trazer doenças era tão forte que nem mesmo a nobreza se arriscava a tomar banhos frequentes. Era a lei de ouro da Idade Média, melhor perfumado do que doente. A higiene pessoal foi substituída por uma camada de perfumes e incensos, criando uma ilusão de limpeza em meio à sujeira. Essa prática de evitar banhos durou séculos, influenciando a maneira como as pessoas viam a higiene pessoal. Só muito tempo depois, com o avanço da ciência e da medicina, é que a importância dos banhos e da limpeza começou a ser reconhecida novamente. Hoje, olhamos para trás e nos perguntamos como as pessoas podiam viver assim. Mas é um lembrete de como o medo e a falta de conhecimento podem moldar nossos hábitos e crenças. Então, da próxima vez que você tomar um banho, lembre-se de que está participando de uma prática que, embora comum hoje, já foi vista como perigosa e até mortal. A história da higiene é um testemunho de como evoluímos e aprendemos com o passado. E por falar em costumes peculiares, vamos mergulhar de cabeça na gastronomia medieval. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde os sabores e os hábitos alimentares eram bem diferentes dos que conhecemos hoje. Se você está imaginando banquetes opulentos, dignos de reis, prepare-se para uma grande decepção. A realidade da maioria das pessoas era bem mais modesta e, muitas vezes, até mesmo desoladora. A realidade era bem diferente, meus caros. A comida era um bem precioso, e a fome uma ameaça constante, principalmente para os camponeses. Eles trabalhavam arduamente nos campos, mas nem sempre tinham o suficiente para comer. No cardápio da maioria da população, pão duro como pedra, feito com farinha grossa e muitas vezes recheado de surpresas indesejadas. Esse pão era a base da alimentação, mas estava longe de ser um manjar dos deuses. A carne? Essa era um luxo reservado para a nobreza e o clero. Enquanto os ricos se deliciavam com carnes variadas, a maioria das pessoas só podia sonhar com um pedaço suculento. Os camponeses se viravam com legumes, frutas e, com muita sorte, um pouco de carne de caça. A caça era uma atividade arriscada, mas às vezes recompensadora, que podia trazer um pouco de alívio para a dieta monótona. E nada de frescuras. Talheres? Só se fosse para os nobres. A maioria das pessoas comia com as mãos, e os talheres eram um símbolo de status e refinamento. O negócio era comer com as mãos mesmo, usando facas que mais pareciam espadas enferrujadas. A higiene era precária, e as refeições eram um verdadeiro desafio para os sentidos.
Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, lembre-se dos nossos antepassados medievais. Para eles, cada refeição era uma batalha, e cada pedaço de comida, uma vitória. A Idade Média era uma época em que a linha entre realidade e fantasia era mais tênue que teia de aranha. E quando se trata de criaturas lendárias, nenhuma criatura é tão fascinante quanto o dragão. Imaginem, répteis gigantescos com escamas impenetráveis e um hálito capaz de transformar qualquer um em churrasquinho. A crença em dragões surgiu da falta de conhecimento científico e da descoberta de fósseis de dinossauros, que na época pareciam criaturas mágicas. Os dragões se tornaram parte da cultura medieval, símbolos de poder, ferocidade, caos e, acreditem, até de sabedoria. E você acredita em dragões? Agora, segurem seus capacetes, porque vamos mergulhar em um dos aspectos mais sombrios da Idade Média, a justiça. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde a lei e a ordem eram conceitos bem diferentes dos que conhecemos hoje. Esqueçam os tribunais como conhecemos hoje. Naqueles tempos, a justiça não era apenas uma questão de leis e evidências, mas também de sorte e, muitas vezes, de pura brutalidade. Na Idade Média, a justiça era rápida, brutal e, muitas vezes, baseada em métodos que fariam qualquer um tremer na base. As punições eram severas e, muitas vezes, desproporcionais ao crime cometido. A ideia era não só punir, mas também servir de exemplo para os outros. Acreditava-se que Deus interferia diretamente nos assuntos humanos e os julgamentos divinos eram a última palavra. A Igreja tinha um papel central na administração da justiça, e muitos acreditavam que o julgamento de Deus era infalível. Os ordalhos, por exemplo, eram desafios brutais para determinar a culpa ou inocência de um acusado. Esses testes eram vistos como uma forma de Deus manifestar sua vontade, e a sobrevivência era interpretada como um sinal divino de inocência. Imaginem segurar uma barra de ferro em brasa ou ser jogado em um rio para provar sua inocência. Esses testes não eram apenas dolorosos, mas também extremamente perigosos. A barra de ferro em brasa queimava a pele, e a sobrevivência dependia da capacidade do corpo de curar sem infecção. Se sobrevivesse, era um milagre divino. A recuperação sem complicações era vista como um sinal claro de que Deus estava do lado do acusado. Mas, claro, a maioria não tinha tanta sorte. Caso contrário, bem, era a vontade de Deus. A morte ou a falha no teste eram aceitas como um veredicto divino, e ninguém ousava questionar a decisão. A tortura também era um método de investigação bastante popular. Era usada não só para punir, mas também para extrair confissões. Acreditava-se que a dor extrema poderia forçar a verdade a sair. A criatividade para torturar era tanta que eles inventaram desde o cavalete até o berço de Judas. Esses dispositivos eram projetados para infligir a máxima dor possível, e a mera visão deles era suficiente para aterrorizar qualquer um. A justiça medieval, portanto, era uma mistura de fé, sorte e muita dor. E quem disse que a mulher medieval ficava só nos bastidores da história? Se você imagina a mulher medieval como frágil e submissa, prepare-se para rever seus conceitos. Apesar de a sociedade medieval ser extremamente patriarcal, muitas mulheres desafiaram as convenções e deixaram sua marca no mundo. Mulheres nobres atuavam como conselheiras, influenciando decisões políticas e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Tinha até mulheres guerreiras, como Joana d'Arc, que lideravam exércitos e mostravam que empoderamento feminino não é moda passageira. Nas cidades, as mulheres administravam negócios, gerenciavam propriedades e provavam que não tinham medo de trabalho duro. Nos mosteiros, muitas encontravam na fé e no conhecimento uma forma de empoderamento e independência. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela Idade Média. Mas calma, essa época ainda tem muito a nos revelar. Vimos que a Idade Média está longe de ser monótona. Foi uma época de contrastes, de luz e sombra, de bravura e crueldade. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixe seu comentário e me conte qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, aventureiros da história!